Olá, investidores! Bom, vamos começar aqui, vamos fazer a nossa conversa, a nossa análise sobre a emissão do CRI do BTG Pactual. Essa operação merece atenção, né? Porque além de envolver um setor imobiliário bastante sensível às condições econômicas, trata-se de uma estrutura corporativa complexa em que o BTG atua ao mesmo tempo como originador, controlador e coordenador dessa emissão. Por isso é importante entender bem os riscos, as garantias, se as taxas oferecidas fazem sentido aí frente ao perfil do ativo, e é exatamente isso que a gente vai explorar nesse nosso vídeo. Beleza? Primeiramente vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura dessa operação, como é que ela é estruturada, a atuação do BTG nesse processo. Vamos lá? A emissão do CRI do BTG Pactual, ela está ligada à expansão do portfólio de galpões logísticos de alto padrão, localizado aí nas principais regiões da Grande São Paulo e do Rio de Janeiro, né, que são áreas estratégicas para empresas de e-commerce, né, para operadores de distribuição. Mais especificamente, o objetivo dessa operação é financiar a aquisição e consolidação de 5 imóveis logísticos que já estão aí prontos em operação, que ficam em Guarulhos, em Budas Artes, Cajamar, Duque de Caxias, e eles formam uma base relevante de ativos no segmento logístico corporativo. Para entender a estrutura desse CRI, é importante a gente olhar como é que o BTG organizou as empresas envolvidas na operação, e isso foi feito mais ou menos em camadas. Então no topo está o próprio BTG Pactual, que estrutura e coordena essa oferta. Embaixo dele tem a Celos Participações, que é uma holding que funciona como controladora das SPEs, da Sociedade de Propósito Específico, e também como fiadora dessa operação. E essa holding, a Celos, ela é dona das 5 empresas que são chamadas de Beton, né? Beton 1, 2, 3, 4, 5, e cada uma dessas Betons é responsável por um dos 5 imóveis logísticos que formam aí esse portfólio do Prime Log. As Betons, elas não vão construir nada, só para deixar claro, elas estão comprando o controle de outras empresas que já são donas desses galpões, como a REC Guarulhos, REC Embu, REC Duque de Caxias e assim vai. Ou seja, esse CRI, ele serve para financiar essa operação, a compra dessas participações. E o pagamento para você, né, o retorno para você como investidor, vem exatamente do fluxo desses contratos de compra e venda. No fim, tudo fica dentro do mesmo grupo. O BTG controla as Betons e o BTG é dono dessa holding, né, as Celos, que são donas dos imóveis, dos galpões logísticos. Deu para entender? Bom, de acordo com o prospecto e com o material publicitário dessa oferta, os imóveis eles são galpões do padrão classe A, que são localizados aí nas principais regiões, né, de São Paulo e Rio de Janeiro, como a gente comentou. E vale notar que essas regiões, né, Guarulhos, Cajamar, Duque de Caxias, enfim, são justamente os polos com menor taxa de vacância logística no país. O portfólio conta aí com 436 mil metros quadrados aí de área bruta locável, distribuído nessas regiões, né, 76% dos ativos eles estão localizados dentro desses raios aí, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, que é o principal polo logístico do país. Hoje, esse portfólio que está sendo adquirido, ele está com 100% de ocupação, composto por 9 locatários diferentes, prazo médio de vencimento contratual é de 7 anos, isso dá uma estabilidade, uma previsibilidade de receita para todos os investimentos. Além disso, 57% da receita total vem de contratos com os principais players de e-commerce do país, que é exatamente um segmento que segue aí como um dos grandes vetores de crescimento desse mercado logístico do país. Agora, se tudo funciona dentro do mesmo grupo, né, se toda essa operação funciona dentro do grupo econômico do BTG, como é que fica a garantia dessa operação? Bom, nesse CRI não tem garantia real sobre os imóveis, ou seja, você como investidor não tem acesso direto aos galpões que lastreiam aí essa operação. A garantia que existe aqui é uma garantia fidejussória, ou seja, uma fiança corporativa. E a fiadora aqui é a Celos Participações S.A., que é exatamente aquela holding criada pelo próprio BTG para centralizar o controle das SPEs, das Betons, né, que são as devedoras do CRI, ou seja, na prática a estrutura conta apenas com a garantia corporativa do próprio BTG. E nesse caso nem conta com reforços adicionais, sei lá, como subordinação, como fundos de reserva, enfim, outros tipos de reforços de garantia que a gente já explicou aqui em outras análises que a gente fez. Então, com isso, todo o risco fica concentrado dentro do próprio grupo econômico e isso exige bastante da sua atenção. Hoje, pelo menos, o BTG Pactual é o maior banco de investimento da América Latina, com presença em mais de 15 países, atuação em diferentes frentes do mercado financeiro, como gestão de recursos, investment banking, crédito
estruturado, mercado de capitais, real estate. Então o BTG tem 685 bilhões em ativos totais, 65 bilhões em patrimônio líquido, tem um índice de Basileia de 15,5%, então isso é bem acima do mínimo exigido aí pelo Banco Central. Isso reforça a solidez financeira do BTG, a capacidade que ele tem de honrar os seus compromissos financeiros. Dentro do grupo BTG, a área de real estate, de crédito estruturado, vem ganhando cada vez mais importância. Ele atua tanto na originação das operações imobiliárias corporativas, como é o caso desse CRI, por exemplo, quanto na gestão de fundos, né, e carteiras aí de ativos voltados a segmentos de alto valor agregado, como os galpões logísticos, os galpões corporativos. Então essa frente é um dos pilares aí de crescimento do banco, combinando essa originação de crédito com estruturação de operações, distribuição no mercado de capitais, sempre com foco, de novo, em ativos de alta qualidade, de fluxos previsíveis de renda. Então é nesse contexto que entra o CRI, esse CRI, né, Prime Log. Uma coisa importante da gente analisar também para entender a capacidade de fluxo futuro de renda para esse investimento é analisar o mercado logístico. O mercado logístico brasileiro vem atravessando aí um ciclo de valorização consistente desde 2020, impulsionado pela expansão do e-commerce, pela reorganização aí das cadeias de suprimento nacionais, pela busca por centros de distribuição mais próximos, efetivamente, dos grandes centros urbanos, a necessidade de eficiência no transporte, prazos de entrega cada vez menores. Isso tudo fez com que as empresas migrassem para galpões mais modernos, mais automatizados, estrategicamente localizados, os ativos logísticos classe A, né, como são chamados. Então, nesse contexto, regiões como essas, né, como Guarulhos, Duque de Caxias, Cajamar, etc., elas são exatamente onde, né, o BTG pretende investir nesse portfólio. Elas se consolidaram como as principais polos logísticos do país, com uma vacância historicamente baixa, né, e com uma valorização contínua dos aluguéis desses espaços. Hoje, o país já ultrapassa 35 milhões de metros quadrados de galpões em operação, a vacância média nacional está abaixo de 10%, São Paulo é o estado que concentra mais da metade desse estoque, reúne aí áreas mais disputadas, né, com a maior liquidez no mercado. O cenário é amplamente positivo para esse setor, a demanda segue maior do que a oferta, e isso mantém os preços sustentados e reforça, né, o potencial de valorização cada vez maior desses ativos. Ainda assim, o setor ainda tem alguns desafios, de certa forma, principalmente fora do eixo Sudeste-Sul, onde tem aí burocracia, custo de construção, infraestrutura limitada, enfim, outras questões, mas que não tem nada a ver com essa análise em específico. Beleza? E é exatamente por conta de todo esse cenário positivo que o BTG vem ampliando a sua exposição ao setor, né, por meio de estruturas como essa, a emissão desse CRI, sempre buscando esse portfólio de galpões de alto padrão. E como o BTG faz tudo por trás dessa oferta e a garantia de remuneração para você, de retorno para você, vem exatamente da situação financeira do BTG, como é que isso anda? O BTG vem entregando resultados muito sólidos, mesmo num cenário econômico mais desafiador. No último trimestre, o banco registrou um lucro líquido de 4 bilhões de reais, né, 4 bilhões e meio, um crescimento aí de 40% em relação ao ano passado. Teve um retorno sobre o patrimônio líquido de 28%, que é o maior nível desde 2015. Ele encerrou o terceiro trimestre de 2025 com resultados recordes. Então as receitas continuam crescendo, já somam 8,8 bilhões no trimestre agora, né, um bom desempenho praticamente em todas as frentes, especialmente em crédito corporativo, gestão de patrimônio, operações de mesa. A carteira de crédito total já chega a quase 270 bilhões de reais, né, que é um aumento de 18% nesses últimos 12 meses, né, corridos. Um destaque para crédito corporativo, né, que foi expandindo aí. A inadimplência é muito baixa do banco, 96% da carteira está classificada no estágio mais seguro de risco. A previsão de perda equivale a só 2% do total. Em termos de estrutura de capital, né, como a gente comentou, o banco mantém uma posição confortável, o índice de Basileia está em 15,5%, né, bem acima do nível exigido pelo Banco Central e do nível recomendável. O nível de liquidez está bem elevado, com 168%. O BTG mostra eficiência operacional, os custos crescem menos do que a receita, o índice de eficiência ficou em 34%, que é o melhor da história do próprio banco. Então, mesmo com desaceleração aí do mercado de capitais, ele tem compensado com o crescimento nas áreas de crédito, na área de gestão de trading, mantendo aí a estabilidade dos seus resultados. E olhando para frente, o que se analisa, né, pelo mercado é que o banco continue crescendo. A expectativa é essa. A carteira de crédito deve ultrapassar 360 bilhões de reais até 2027. O ROI deve permanecer aí por volta de 23%, ou seja, ele segue muito bem posicionado, com um baixo nível de endividamento, uma alta capacidade operacional, resultados
sólidos, consistentes. É justamente essa solidez que sustenta a confiança do mercado nas operações estruturadas pelo grupo, como é o fato desse CRI. Essa emissão é uma das maiores estruturas de CRI do mercado recente. Ela conta com 9 séries diferentes, que tem certas semelhanças e certas diferenças. Dá uma olhada nessa tabela aqui, que a gente tentou sintetizar as principais informações aí para você. Em relação às semelhanças, dá para ver que todas as séries elas têm amortização apenas no vencimento, é o bullet, né, pagamento à vista lá no final. Elas se dividem, essas 9 séries se dividem em 3 tipos: CDI, IPCA e pré-fixada. 3 séries para cada um dessas indexadores, digamos assim. Todas elas têm um prazo máximo de até 15 anos, ou seja, vencendo entre 2032 até 2040, e pagam juros semestrais ou mensais, dependendo do que for, tá? Como você pode ver na nossa tabela. Em relação às diferenças, né, elas têm esses diferentes prazos de vencimento, diferentes indexadores. As séries CDI e IPCA, elas pagam juros semestrais nos meses de maio e novembro. As séries que são pré-fixadas pagam juros mensais, começando agora em dezembro de 2025. Os vencimentos ocorrem em 3 blocos, né? 2032, 2035 e 2040, ou seja, durações de 7, 10 e 15 anos. Em resumo, é uma emissão extensa e flexível, né? Foi exatamente desenhada para capturar o apetite de diferentes perfis de investidores, seja quem busca proteção contra a inflação, previsibilidade de taxa, exposição ao CDI. Agora, com toda essa emissão de crédito, né, esse volume todo, essa operação também tem seus riscos, né? O principal desses riscos é o fato de que toda a estrutura está concentrada dentro do próprio grupo do BTG Pactual. As 5 empresas que emitiram os créditos, né, as 5 SPS, foram criadas exclusivamente para essa operação. Ela não tem um histórico operacional. Então, o pagamento dos investidores vai depender exatamente da capacidade dessas SPS honrarem os seus contratos de compra e venda das empresas que são donas dos imóveis. Então, a garantia oferecida é fidejussória, como a gente comentou, ou seja, é uma fiança corporativa das Cetus Participações, que também faz parte do mesmo grupo. Então, não tem uma garantia real sobre os galpões. Então, se tiver algum tipo de inadimplência, o investidor não tem acesso direto aos imóveis. Quem vai bancar é o BTG, que estruturou essa operação como um todo. Além disso, o CRI é voltado só para investidores qualificados, e isso reduz a liquidez aí no mercado secundário, e isso pode dificultar aí uma saída, eventual saída antecipada, que você queira sair desse investimento antes do seu vencimento. Do ponto de vista macroeconômico, o setor logístico está aquecido, como a gente comentou, mas o ambiente de juros elevado, eventual desaceleração econômica, tudo isso pode afetar essa demanda por galpões, pode pressionar a rentabilidade do segmento. Em resumo, é uma operação que combina rendimento corporativo com risco concentrado, sustenta sua solidez basicamente na reputação do BTG, mas ela não tem garantias reais sobre esse ativo. Então, no caso dessa emissão, particularmente falando sobre, né, sintetizando isso tudo, quando a gente olha a perspectiva do rating de crédito, no caso dessa emissão, esse CRI não tem classificação de risco, ou seja, não tem agência nenhuma atribuindo um score oficial a esse título especificamente. O que isso implica para você como investidor? Significa que você não tem essa nota de crédito como uma referência externalizada para medir o risco do papel. Isso se torna ainda mais importante, faz com que seja ainda mais importante olhar para os demais elementos dessa estrutura, né? Como quem está garantindo, como é que foi organizado esse lastro, qual é o histórico. Em contrapartida, como tudo fica estruturado dentro do BTG, o próprio BTG, o emissor, ele tem rating sim atribuído pelas 3 principais agências de avaliação, pela Fitch, a Moody's e a S&P, e as 3 agências atribuem a nota máxima nacional para o BTG, que é o AAA, para dívidas em reais, né? Ou seja, embora a emissão em si ela não tenha rating, ela está apoiada, ancorada aí pelo emissor, que tem um rating sim, e um excelente rating, e isso dá uma certa tranquilidade, mas não substitui, claro, a análise dos riscos específicos dessa estrutura de operação. Agora vamos para algumas comparações, tá? Para ver se faz sentido financeiramente para você investir nessa emissão, tanto com título público como com um título privado. Vou analisar aí a 6ª série como exemplo, que tem um vencimento em 10 anos, referenciada pela NTN-B. Hoje a NTN-B, com vencimento em 2035, está sendo negociada aí a IPCA mais 7,42, essa é a taxa de referência. Então, se a gente considerar um IPCA de 5%, a remuneração seria de
12,42. Logo, a remuneração do CRI seria de 12,12%, né? Menos 0,3%. Vale lembrar que isso é um CRI, né? Então isso significa que os rendimentos eles são isentos de imposto de renda para pessoa física. Então esse já vai ser o seu rendimento líquido. Essa isenção, em contrapartida, ela não acontece com a NTN-B, ou seja, o investidor pagaria os 15% de imposto de renda e isso reduz a sua rentabilidade líquida para algo em torno de 10,55. Então, na comparação direta, esse spread seria em torno de 1,4% ao ano em comparação com um título público equivalente. Agora, se a gente for olhar para outros títulos privados, né, para tentar comparar com o outro lado da moeda, para fazer uma boa comparação com o título privado, seria interessante se a gente comparasse com ativos com o mesmo rating, né? Mas como a gente já falou, essa emissão ela não tem um rating estabelecido, então a gente vai considerar aqui, por comparação, o rating do próprio BTG Pactual, que está estruturando essa emissão, que é o AAA, né? Então, títulos privados com esse rating para o prazo de 10 anos estão sendo negociados hoje com um spread médio de aproximadamente 0,85%. Isso quer dizer que esse CRI ele está pagando um prêmio de risco bem acima da média do mercado para esse nível de risco, e isso pode ser uma boa oportunidade para quem busca um retorno adicional aí de renda fixa com isenção de imposto de renda. Então, depois de levantar todos esses pontos, vamos agora à nossa segunda opinião sobre esse CRI, estruturado pelo BTG. A gente analisou os pontos dessa emissão, né? Então, depois disso tudo, a nossa visão é de que o CRI do BTG ele tem um portfólio de ativos de boa qualidade, com imóveis modernos, localizados aí em regiões logísticas consolidadas, imóveis totalmente ocupados, né? Isso é bem positivo. É uma instituição, né? O BTG é uma instituição sólida, com resultados consistentes, financeiros consistentes, baixo nível de alavancagem, tem uma forte presença aí no setor de real estate, está se ampliando a sua presença, isso dá uma certa credibilidade à estrutura como um todo, reduz probabilidade de inadimplência, mas por outro lado, essa emissão tem uma estrutura corporativa complexa, concentrada aí dentro do próprio grupo do BTG, que atua como tudo, originador, controlador, coordenador. A garantia é só fidejussória, né? É só essa fiança corporativa aí da Cetus, que também pertence ao grupo, então não tem garantia real sobre imóvel. Outro ponto de atenção é que a emissão ela não tem rating de crédito, isso limita a transparência para você como investidor. Apesar da oferta de ter aí taxas atrativas, né? E isenção de imposto de renda, a combinação de prazos aí de 7, 10, 15 anos, são prazos longos, um risco muito concentrado dessa operação, inexistência de garantia real, tudo isso faz com que a relação entre risco e retorno não seja tão favorável na nossa percepção. Por isso a DOP não recomenda muita participação nessa emissão, entendendo que o investidor ele corre um risco elevado em relação ao prêmio de risco que está sendo oferecido. Então, esse é um papel que pode fazer sentido, talvez, para investidores com um perfil mais arrojado, né, dispostos aí a carregar o ativo até o vencimento, ou que já tenham talvez uma carteira bem diversificada em termos de crédito privado. Bom, se você gostou da nossa análise, gostou da nossa estrutura aqui, continua acompanhando a gente, não esquece de seguir a DOP, fica ligado aqui para as próximas análises que a gente sempre está trazendo, análise de novos ativos e novas ofertas para você. Até mais!